Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé dentro do seu coração. E hoje, dia 1º de maio, dia do servo de Deus, dia de um trabalhador, dia do servo de Deus. Parabéns para você que está aqui, Deus abençoe você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua dedicação, em todos os sentidos. Servindo a Deus em primeiro lugar, servindo a sua família, servindo ao local onde você ganha o pão de cada dia. Que Deus te abençoe grandemente, que a sua vida possa ser fortalecida, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, família! Bom dia, bom dia! Hoje feriadão, várias pessoas aí devem estar descansando hoje, Dá para entender, dá para dormir um pouquinho mais tarde, até mais tarde. Quem já consegue, fazer isso, eu já tô depois dos 40 você já não dorme até mais tarde. Não é verdade? Quem tá nessa fase aí já não dorme mais até mais tarde. Então hoje nós vamos iniciar o nosso mês de maio. O nosso devocional aqui, estamos iniciando o mês de maio. O Militão aqui indo trabalhar, é isso aí. Militão aí, o empresário, né, Militão? Não tem o dia do empresário, é um trabalhador, vai trabalhar também. Aí hoje, especialmente o mês de maio, queridos, nós vamos trabalhar o tema de servir. Você vai ler aí no devocional. Nós vamos enfatizar o livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos falar sobre servir. Uma frase aqui de introdução para nós. Servimos a Deus servindo pessoas. Faça isso com excelência. Então nós temos 31 dias onde nós vamos aprender sobre servir. Tenho certeza que vai ser edificado. Não esquece que aqui tem um QR Code. Se você apontar a tua câmera do celular aqui, você vai encontrar uma mensagem para o início do mês. Bom, vou usar. Eu quero fazer uma oração com vocês, mas antes eu quero convidar aqui uma pessoa especial. Hoje nós vamos ter um convidado, tá? Hoje é o pastor Magu. Pastor Magu é um dos pastores, vai estar com a gente nos abençoando. Vou convidá-lo aqui antes da oração, a gente já ora junto. Bom dia para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Aê, agora sim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor. Tudo bem contigo? Tudo bem? Me ouvindo bem aí? Tudo beleza. Então tá bom. Graças a Deus. Queridos, esse aqui é o pastor Magu, pastor em Cascavel, na Nova Igreja Batista, um dos pastores da igreja, uma benção. A gente já se conhece já há algum tempo e estamos para marcar esse momento junto aqui também já há algum tempo. Verdade. Normalmente aí ele estuda pela manhã, tá fazendo faculdade, está terminando aí seu curso e sempre dando uma prova, né, pastor? Sempre estamos aí na luta, na correria. Mas graças a Deus deu certo. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã aí para conversar um pouco e orar junto, ver o que Deus tem para nós aí. Isso aí, pastor. Pastor, eu vou fazer uma oração, vou agradecer a Deus pela manhã e já vou passar a palavra para você. Tá bom. Aí você vai ficar à vontade para nos ministrar. Beleza, então. Então vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui conosco, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, fazendo esse devocional junto conosco. Que teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que a tua Amém. presença venha sobre cada um de nós, que a graça do Senhor venha sobre cada família que está aqui, e que a tua palavra venha ministrar o nosso coração, Deus. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido,
Compartilha aí o devocional. Assim que você compartilhar, escreve um comentário assim, ó. Tá bom? Escreve aí, Jesus, o nome mais lindo do mundo. Bom, compartilhe. Pastor Magu, é muito bom ter o senhor aqui com a gente. Estamos felizes de compartilhar esse momento de palavra e oração contigo. E também na expectativa aí de ser abençoado pelo Senhor através da sua vida. Amém. Obrigado, Fernando. E dá um bom dia, esse dia do trabalhador aí para todos os trabalhadores do Brasil, né? Dia do trabalhador, os trabalhadores ficam de folga. E os empresários trabalham, né? Eu vi aí um empresário que tem que trabalhar. É Mas, verdade. Então, mas eu quero agradecer, né, o convite. Eu tenho uma caminhada aí com Cristo, há alguns anos. Sou casado com a Isabel, Princesa Isabel. ó, Tenho 3 filhos, sou aqui de Cascavel, né? E sou pastor também. Eu fiquei 15 anos pastoreando, quase 15 anos pastoreando uma igreja em Capitão Leônidas das Marques. E há 2 anos voltei, retornamos para Cascavel e atualmente sou pastor lá na Nova Igreja Batista, né? Onde sirvo lá e de vez em quando encontro o Fernando aí. Tenho o privilégio de ter ele aí ministrando a nossa vida e também caminhando junto nessa jornada, né? glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma palavra sobre algo que Deus tem colocado no meu coração ao longo dos anos, né? E quero compartilhar também um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Quero colocar aquela palavra que Deus quer deixar para cada pessoa hoje aqui. Então, primeiro eu vou compartilhar um projeto que Deus tem colocado na minha vida, né? Não está pronto ainda, nós estamos formatando. Já tem mais de 2 anos, né, Fernando, que a gente está formatando esse projeto aí. Mas uma hora sai, né? Na hora certa, No na hora no certa, tempo, no tempo certo sai. Então, eu sou pastor há alguns anos e em 2010, 2009 para 2010 eu fui para Capitão, comecei a pastorear uma igreja lá. E 2017 eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu até então não sabia identificar aquilo que eu estava vivendo, né? Já tinha os meus 3 filhos, já estava há alguns anos no ministério. E em 2017, então, eu comecei com algumas dores, né? Dores no braço, dor física, muscular. E como eu sou um atleta de final de semana, fiquei preocupado. Falei, o que que eu tenho, né? E aí comecei a investigar umas dores que radiavam da cabeça para o pescoço, também várias coisas que estavam acontecendo no meu corpo que eu não estava entendendo porque eu nunca tive, né? E aí comecei com algumas dores, como se fosse ter um infarto, assim. Resumindo a história, eu comecei a investigar. Tenho amigos médicos aqui em Cascavel, eles me ajudaram, então comecei a fazer exames, vários exames, e chegamos a uma conclusão em 2017, através de um cardiologista, que eu estava com algum problema emocional, porque todos os exames possíveis e imagináveis eu tinha feito. Então, eu, né, fui diagnosticado ali com alguma doença emocional. Não sabiam bem dizer o que que era, porque eu não fui fazer nenhuma terapia, nada. Eu estava investigando as dores, eu estava investigando porque eu tive princípio de 3 infartos. E eu não estava tão fora do peso assim, não estava com nenhum problema sério. E nesse momento eu comecei começou a acender um alerta na minha vida, no meu coração,
que eu estava passando por um momento de depressão ou um burnout ou algum outro processo emocional, alguma doença patológica ali, psicológica, algo que estava atrapalhando a minha vida. Porque eu cheguei a fazer várias ressonâncias, né, na coluna, na cabeça, para ver por que que eu estava tendo esses princípios de infarto. E eu cheguei a uma conclusão que o formato ali, a forma com que eu estava levando o ministério, o ativismo e tudo mais, né? Todo o contexto ministerial, que o Fernando bem sabe, que muitas vezes a gente passa, a gente vai vivendo. E cada pessoa também, né? Hoje, dia do trabalhador aí, eu creio que tem muitas pessoas aqui que acabam só vivendo no automático. Nós já fazemos isso, né? Nós vamos vivendo no automático, vamos reproduzindo aquilo que a gente deve fazer e a nossa rotina muitas vezes torna uma rotina bem estressante, trabalho, filhos e tudo mais que tem na nossa vida. Então, nesse momento, eu passei por esse problema e em 2017. Quando eu tive esse diagnóstico de depressão, ou burnout, ou transtorno de ansiedade, tudo misturado, né? Porque na verdade uma coisa desencadeia a outra. E eu não quis aceitar, né? Como pastor, a gente, não sei se o Fernando é assim, mas a gente acaba querendo tirar da nossa mente, querendo deixar para lá. Inclusive, muitas vezes a gente fala no púlpito, às vezes, né, que é, a gente, na verdade, tem uma visão um pouco errônea, às vezes, sobre essa questão das doenças emocionais, porque a gente não quer ter isso, né? E às vezes, quando uma pessoa está passando por um problema com depressão, um problema com alguma disfunção, né, na sua vida emocional, a gente fala, não, não seja assim. E na verdade a pessoa não quer ser assim. Mas, resumindo, passei por isso e tive um alerta ali de Deus na minha vida. Tive algumas mudanças, né? Parei com aquelas dores mas continuei no automático, continuei ali como todo bom pastor, trabalhando 24 horas e dormindo pouco e se alimentando mal e enfim. 2021, né? 2020, antes da pandemia, ou se estava a pandemia, já não sei. Eu e minha esposa, nós temos o costume, né, sempre no aniversário dela, que é dia 12 de novembro, a tirar um tempo para conversar e alinhar os propósitos, direção. E ali nós tivemos uma direção de Deus, né, de iniciar uma faculdade de psicologia, que era algo que eu queria fazer há algum tempo. E por conta desse novo momento que eu estava vivendo, queria ter mais entendimento. Mas não tinha condições financeiras. Então foi onde minha esposa teve um sonho e num café da manhã a gente conversando, ela me contou esse sonho e ela não sonha, né? Diferente de muitas pessoas, ela não sonha. Ela teve, acho que, dois sonhos na vida. Esse foi um deles. Aí ela compartilhou comigo e naquele sonho, então, nós entendíamos que Deus estava nos apontando para algo, como família, como ministério. E nós achamos que ia acontecer várias coisas. Uma delas, que realmente aconteceu, foi que meu filho teve um derrame pleural e foi parar na UTI do hospital, né? E dentro desse todo esse contexto, nasceu esse desejo de entender mais a questão desses problemas, porque lá só contextualizando nesse problema que meu filho teve, ele ficou 14 dias na UTI, e nesse tempo nós repensamos muito no nosso projeto de vida, naquilo que nós estávamos vivendo como família, né? Porque não era só um problema emocional que eu vinha tendo e um acúmulo de coisas, mas também a minha família sofria isso, os meus filhos. Então a gente iniciei ali, a gente estava com ele ali na UTI, e lá no São Lucas eu encontrei uma pessoa, né, da faculdade aqui de Cascavel, que me deu uma oportunidade de estudar aqui, fazer psicologia. E esse testemunho, esse problema que nós passamos com o nosso filho, e essa mudança, nós colocamos isso dentro de um projeto. E entendemos que Deus estava apontando para isso,
que é algo na mentalidade. Deus deu uma palavra que eu precisava para que eu pudesse entender e viver de uma forma livre o que Deus tinha para mim. Eu precisava ter primeiro essa liberdade na minha mente. Então foi onde a gente iniciou esse projeto, em 2021 ali, a gente iniciou esse projeto de começar a falar sobre isso, entender sobre isso. E quando eu comecei a faculdade de psicologia, então, eu iniciei essa caminhada dentro desse projeto, mas não sabia nem a metade do que ia acontecer. Então, 2023, nós voltamos para Cascavel, eu e minha esposa, minha família, voltamos aqui para a igreja de Cascavel, para a NIB, nós tínhamos a NIB lá em Capitão, e começamos então a passar, e eu quero então falar para cada pessoa, né, que também vive isso na sua vida, isso é tão presente no nosso dia a dia, esses, esses transtornos, né, hoje temos tantas coisas que nos fazem ser ansiosos, fazem a gente ter problemas, patologias, né, na área emocional. Então, eu quero compartilhar sobre isso e o projeto é Viva Livre na Mente. Nós estamos ainda formatando esse livro. Até o Fernando já orou comigo sobre esse livro. Já apresentei para ele, né, Fernando? E o Fernando depois falou que vai me endossar a hora que a gente lançar esse livro aí. Ele vai lançar para os milhões de seguidores dele. Pode contar comigo. E quem está me ajudando nesse projeto, né? Não sei, talvez esteja na live aqui também. Se tiver, manda um oi aí. É o Murilo lá da Every Pub, né? Que é uma empresa de marketing. O Murilo é um amigo pessoal, meu irmão. E ele que está formatando, está deixando mais jovial esse projeto. E em breve nós vamos lançar falando sobre isso. Como viver livre na mente, né? Durante todos esses anos de ministério, eu, como o Fernando também, aconselhei muitas pessoas. A gente tem essa prática de aconselhamento, de caminhar com as pessoas e de ver as dores das pessoas. E nós já vimos muitas coisas acontecer, transformações, mudanças, e sempre é através de uma decisão, né? E quando isso começou a acontecer na minha vida, eu falava para tantas pessoas, olha, não precisa ficar, porque as pessoas têm uma visão sobre essas áreas emocionais que é assim, bom, se a pessoa está com depressão, ela vai ficar triste. Se a pessoa ela está com um transtorno de ansiedade, ela vai ficar muito eufórica, né? Tem esses conceitos que é dentro do senso comum, mas tem muito mais coisas que acontecem quando nós estamos passando por um problema emocional. Por exemplo, eu não fiquei triste, eu não fiquei para baixo, eu não fiquei eufórico. O que acontecia comigo era uma reação física que levava a parecer que eu estava tendo um infarto. E eu nunca não tenho pressão alta, não tinha problema com colesterol, mas o meu corpo estava reagindo a algo que estava na minha mente. Um formato, uma forma errada de viver, de pensar e de levar a vida. E então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, para essa questão física, para essa questão emocional, é um caminho porque está na nossa alma, né? A gente não. É interessante quando você faz faculdade de psicologia, a primeira coisa que eles falam assim, que eles querem ensinar, né? Porque psicologia é uma ciência que estuda os processos emocionais. Então, o meu primeiro professor de filosofia, né? Que é da onde surgiu a psicologia, ele falou o seguinte: ninguém tem alma, ninguém tem, nós não temos um lugar para a alma. Onde que está a alma? Está na cabeça? Está no estômago? Depende para quem, né? Tem para alguns que está no estômago. Onde que está a alma? E então, esse olhar para a alma, esse olhar para as coisas emocionais, ele é muito filosófico muitas vezes, e dentro de um achismo, né? Então, eu comecei a entender que dentro de todo esse processo de aconselhamento, tantas pessoas que a gente caminhou junto, né? Eu passei em 2019 uma tragédia
assim, ministerial, porque uma pessoa que estava muito próximo da gente ali, e eu acompanhava também essa pessoa, ela tinha alguns problemas emocionais, ela acabou tirando a própria vida ali, num momento que ninguém imaginava, né? Então, eu vivi, convivi com essa pessoa durante um tempo, foi algo muito difícil para nós, e nós tivemos que acompanhar toda a família. E aí você começa a se perguntar, sabe, Fernando, por que isso está acontecendo com a pessoa? Poxa, a gente achava que sabia quando uma pessoa estava mal, né? Então, tudo isso me fez ah, pensar sobre isso e eu coloquei isso nesse livro, Viva Livre na Mente, algo que Deus colocou no nosso coração. Ano passado eu fiz um curso de um ano lá com a igreja da cidade de São Paulo, chamado Psicoteologia, porque eu sempre entendi que a verdadeira liberdade está em Cristo, mas existe um processo para isso acontecer. E muitas vezes a gente não consegue dar esse andamento com as pessoas. E ali comecei a, a entender, né, essa fusão da ciência com a fé. E, na verdade, elas se completam, porque a fé sem a ciência, ela é uma fé, muitas vezes, que não enxerga os processos, né, da pessoa, do ser humano. E a ciência sem a fé não existe, porque a ciência só comprova aquilo que é a verdade, né? Que é Deus. E vários processos da ciência, ela confirma a fé. E muitas vezes a gente, nesse âmbito ministerial, às vezes a gente acaba por ser difícil estudar e por ser difícil pensar sobre isso, simplesmente deixando para lá, e não estudando, e não pensando sobre essa questão da ciência também, do ser humano, da subjetividade de cada um, do processo neural ali, das conexões neurais. E ah, fazendo tudo isso, nós consegui colocar isso no papel, junto com as histórias, aquilo que eu tenho vivido nesse tempo, né? E brevemente aí vamos lançar. Então, resumindo esse processo do Viva Livre na Mente, eu entendo que não importa o contexto que nós vivemos. Aqui na igreja em Cascavel, eu lidero o Ministério de Capelania, né, na igreja. Então, eu visito clínicas de recuperação, hospitais onde as pessoas estão enfermas, clínicas de reabilitação emocional também. Faço também visita junto com uma equipe, né? Nós temos uma equipe de várias pessoas e vão também nos presídios, vão nas prisões de adolescentes. Aqui em Cascavel nós temos Sense 1, Sense 2. Também a gente visita as penitenciárias, né? A PEC, a PIMP. Nós fazemos esse trabalho aqui com um grupo aí com mais de 60 pessoas. Então, eu fui dar uma palestra na penitenciária, lá na PIMP, e tava aqueles 400 homens lá, que é só uma galeria. E lá nessa galeria com os apenados lá, todos ali com o mesmo uniforme, né? E eu fiz uma pergunta para eles. E quem se sente preso aqui? Quem se sente que está preso? Aí eles não entenderam muito, né? É uma pergunta meio engraçado você fazer para quem está numa prisão. E eu falei, bom, então, aí falei sobre essa questão de liberdade na mente. Porque não importa o contexto onde nós estamos, se nós somos livres na mente, nós não estamos presos a nada. E quando eu digo livre na mente, a única forma de ser livre na mente é ser escravo de Cristo. A prisão é quando nós somos escravos da nossa natureza e do pecado. E ser livre na mente é ser livre, é ser escravo e ser um servo de Cristo. Então, essa pergunta sobre liberdade é justamente dentro disso. Eu fiz a pergunta ali para aqueles apenados, para as pessoas que estavam ali presas, e a pergunta nesse projeto, nesse livro, eu faço para cada pessoa. Você acha que você é livre
né? E muitas vezes nós vivemos uma libertinagem, não uma liberdade. Porque a libertinagem é viver o nosso conceito de felicidade. E vivemos, então, buscando essa liberdade. Mas enquanto a gente estiver buscando a libertinagem, a gente não vai viver a liberdade em Cristo. Porque essa liberdade está na nossa mente, né? Eu visito pessoas que estão com enfermidades, pessoas que amputaram alguma parte do corpo. E é muito interessante, Fernando, notar que muitas dores das pessoas é porque elas esquecem de quem elas são em Cristo. Porque a primeira coisa que acontece quando uma pessoa ela é serva de Cristo, ela morre para ela mesma e vive para Cristo, ela encontra uma identidade de quem ela é em Cristo. Mas isso é um processo neural, um processo mental. E todas essas dores emocionais, elas partem de um princípio, de uma disfunção, né, que gera uma emoção, uma disfunção no pensamento, que gera uma emoção, gera sentimentos, e esses sentimentos geram comportamentos. Isso vira uma cadeia viciosa na vida das pessoas, e as pessoas então passam a reproduzir e ter esse comportamento na sua vida. E muitas vezes nós, né, como diz lá o pastor Carlito, o ferido fere os outros, né? Mas quando a gente fecha essa ferida, ela se torna um ministério. A maioria dos ministérios relevantes que nós temos hoje no mundo, eles são o início de uma dor, né? Aqui você, a família 659, ela parte de um princípio onde que é uma nova realidade das pessoas se comunicarem, falarem, e aí todo dia de manhã aqui nós temos essa bênção, né, que eu já acompanho um tempo, falando sobre Deus, e um devocional, né, que tem aí também. Inclusive eu não tenho o meu ainda, pô, preciso desse devocional aí. Não te ouvi. Eu não acredito que você não tem o seu. Fazer, vou Não, guardar antes que acabe. eu vou ter que falar a verdade, não tem ainda não. Ah, então tá bom. Não tem ainda não. Vou, pro- Mas é uma benção. vou Oi? achar no negro um para você. Então tá bom. E então entrou nessa dor, né? Nesse momento, e foi uma resposta para tantas pessoas, porque esse momento é muito importante a gente entrar e começar o dia assim. Então é muito legal. E eu sempre faço meu exercício. Quando eu termino meu exercício, eu vou para assistir a live aí, né? Com o pastor Fernando, o devocional. E então dentro de todo esse contexto, Fernando, eu tenho notado essa prisão mental, né? Onde começa tudo. Romanos 12:2, né? Que é um versículo, para mim, é o versículo áureo da mudança de mentalidade, né? Para todas as áreas que nós vivemos, prisões emocionais, fala para gente ter uma mudança de mentalidade, né? Não se amoldar ao padrão desse mundo, né? E esse mundo é um mundo caído, é onde nós vamos ter aflições, a palavra diz. E não se amoldar a esse padrão, não aprender a desconstruir esse padrão mundano, esse padrão que o mundo ensina, e cada vez mais ele ensina um ativismo, cada vez mais ele ensina uma forma de viver no automático, sem olhar para os sentimentos. É só olhar hoje para a inteligência artificial. É tão fácil você se relacionar com algo mecânico e achar que você vai ter resposta para a tua vida de tudo, porque você tira o sentimento, né? É interessante que a inteligência artificial ela tem muitas palavras melhores do que a gente, né? Você escreve lá, eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa, você escreve na inteligência artificial lá, no GPT ou nas outras, e ó, arruma essa mensagem aqui para mim. Aí a pessoa aí coloca palavras que você, poxa, realmente essa palavra é muito melhor. Então, a inteligência artificial ela tem uma mentalidade, ela tem palavras melhores, construídas, melhores do que a gente. Mas o que a inteligência artificial não tem é o sentimento. Ela não tem isso, essa conexão com Deus. Ela só tem um mecanismo.
E muitas vezes nós, né, vamos entrando nesse padrão do mundo, nesse mecanismo, e vamos só indo. E, na verdade, o que traz para nós essas áreas difíceis, emocionais, é esse automático. E a Bíblia fala que essa mudança de mentalidade vai fazer com que a gente viva o padrão de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, esse texto, né? E aí quando você vai para os 4 evangelhos, você vê isso acontecendo na vida de Jesus. Então foi isso que isso que eu coloco lá nesse livro. Falo sobre o primeiro capítulo ali é algo, a jaula invisível que nós nos encontramos muitas vezes. Porque por que a gente vai fazer terapia? Por que a gente vai para conversar com o pastor, fazer aconselhamento? Porque na verdade nós não estamos visualizando, né? Eu não sei o Fernando, mas quando a gente começa a fazer aconselhamento, começa a conversar com as pessoas, é como se você fosse aquele técnico olhando para o time e você começa a ver, não, aqui não tá legal, aqui não tá bom. A pessoa começa a compartilhar e o pastor ali que está direcionado, ele por Deus, ele começa a enxergar de fora. O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai olhar a pessoa de fora e conseguir enxergar a alma é algo muito difícil. E que muitas vezes nós, quando nós não expomos isso para alguém, nós ficamos nessa prisão, nessa jaula. Então, o primeiro capítulo fala sobre essa prisão imperceptível da nossa mente, né? E não conseguir enxergar qual é os primeiros passos que aquela pessoa precisa dar para então ter essa liberdade na mente. Uma pessoa que estava me ajudando no processo de edição desse projeto, desse livro, ela perguntou para mim, para quem que é esse livro? Para quem? Qual que é o público? Né? Tem que fazer essa pergunta aí, né, Fernando? Você que é um escritor, já tem uns 20 livros já? Quantos livros você já tem, Fernando? Não, tudo isso não. Eu e a Márcia, nós temos 9 livros. Aí. Uma benção. Benção demais. E aí as pessoas perguntam, né? Porque eu não sou escritor, né? É o primeiro projeto que eu estou fazendo, assim, colocando no papel, que eu creio que vai ser benção. E ela falou, olha, para quem vai ser, pode ser para tanta gente, mas primeiro foi para mim, né? Então é um processo que eu vivi, um processo que eu passei. E então fala dessa questão, dessa jaula invisível que que nós vivemos. Depois fala dessa questão da liberdade, não é a ausência de disciplina, não é a libertinagem, né? Fala um pouco sobre também esses pensamentos que nos escravizam, que são, na verdade, os comportamentos que nós vamos aprendendo. E passei por tudo isso, sabe, Fernando? Hoje, se você, né, as pessoas que me conhecem, e se você perguntar para minha esposa, né, ela vai poder dizer isso, a minha esposa, que Deus transformou a minha vida até no ministerial, todas as áreas, na verdade. Porque quando a gente vai vivendo no automático e vai só fazendo e reproduzindo aquilo que precisa ser feito, a gente começa então a passar por essas dores e às vezes precisa, né? Eu achei muito interessante uma frase de um livro que eu estava lendo sobre doenças emocionais, sobre patologias e psicopatologias, e ele disse assim, até me chocou um pouco, depressão, ansiedade e transtornos mentais não são uma doença, é a cura. E aí eu falei assim, rapaz, o que esse cara está falando? E você continua lendo ali, e o conceito é que, na verdade, todas as vezes que a gente começa a reproduzir algo ruim na nossa vida, um padrão ruim, nós, na verdade, a partir daquele ponto ali, nós vamos ser transformados, né? Então, na verdade, esse problema que eu tive, de dores, de ter infarto e coração acelerando, na verdade foi o princípio ali, de uma mudança de vida, uma mudança mental, e interessante que eu já era pastor já há alguns anos, já tinha me converti aos 9 anos, mas ainda assim passei por isso, né, por algo físico,
Meu coração acelerava, parecia que eu ia morrer. Então não é falta de Deus, como muitas vezes a gente pensa. É falta de entender a vontade de Deus e colocar ela na prática, no dia a dia, de como fazer, né? E é como a febre, né? É como a febre que uma criança tem, que nós temos. A febre em si, ela não é a doença. Ela representa que existe no nosso corpo uma doença. Então, no meu corpo ali foi algo físico. E eu ia para o hospital, parecia que eu estava morrendo, né? E comecei a olhar para a minha alma, para a minha mente, como que eu estava vivendo. E foi o que me fez, então, ter essa mudança e entender e olhar para as pessoas dessa forma. Por que que ela está presa nisso? Por que que um relacionamento de que tem lá 10 anos, 15 anos de casado, eles estão querendo acabar esse casamento? Muitas vezes é uma prisão mental, é uma luta mental. Por que que eu passo com o meu filho esse problema de relacionamento? Por que que o meu filho não desenvolve isso? Então, todos nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós temos o Espírito Santo, nós já entregamos a nossa vida a Cristo, mas o nosso pensamento, ele é um pensamento do padrão do mundo. E é sobre isso que esse projeto fala, e é isso que é o meu desejo, né? O desejo de Deus para nós. João 8,32, versículo tão falado nos últimos anos aí, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, liberdade é o desejo de Deus para o ser humano. E conhecer a Jesus, que é o que vai trazer liberdade para a gente, é entender a mente de Cristo. E vivendo nessa mentalidade, nós vamos cumprir os propósitos de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Então, essa mudança de mentalidade para aquilo que Deus quer para nós tem um processo. E muitas vezes a gente vai só vivendo. E então, esse projeto fala sobre isso, existe uma construção, né? E a frase principal ali do livro, o conceito é que para ser livre, eu preciso ser escravo de Cristo e aprender a desaprender o que eu aprendi. É bem difícil de entender, mas é a gente desaprender esse padrão do mundo para viver o padrão de Cristo na nossa vida. E aí tem uma frase que aí eu roubei, eu coloquei no livro também. Coloquei uma frase que eu criei. Na verdade, não criei, não. É da Nike essa frase. Fala just do it, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sou bom no inglês. Tu que é bilíngue aí, Fernando, como é que pronuncia correto aí essa frase? Eu falo Guarani só. Só Guarani e espanhola. É. Essa frase da Nike, né, é uma frase famosa, e muitas vezes a história dessa frase é que um, um homem estava para ser executado, né? E lá, não sei qual ano lá. E aí o diretor de marketing da Nike estava assistindo essa execução, ela foi ao vivo. E aí perguntam para esse condenado, que ele ia ser executado, perguntam para ele, qual é o seu último desejo? Aí ele repete, just do it. Ele fala, apenas faça. E o diretor de marketing estava assistindo, estava ouvindo isso. Ele olha e fala assim, realmente, né? Aquilo que tem que ser feito, apenas faça. E aí ele traz isso para o esporte. E a Nike, então, ela é fundamentada dentro dessa frase, né, para os atletas ali, ó, apenas faça, apenas faça. E no último capítulo do livro, eu falo sobre a história que eu mais amo na Bíblia e que a história que eu mais preguei já na minha vida, que é Lucas 15, as 3 parábolas ali, né? E a principal delas é do filho pródigo. E aí eu falo sobre isso, sobre o filho, né? O filho estava tem vários contextos ali dessa parábola,
E é um filho que estava perdido, estava escravo, o filho que saiu de casa, escravo no pecado, e também o filho que estava dentro de casa, que estava preso na religiosidade, era um escravo também. E no final, a gente vê a liberdade dos dois, né? E essa liberdade, então, foi o que eles fizeram, apenas fizeram, e eu falo isso para cada pessoa, né? Apenas faça, apenas vá e faça o que tem que ser feito, porque essa liberdade vai gerar na nossa vida, vai impulsionar que a gente viva os propósitos de Deus. E é o que está lá em Romanos 12:2, né? O bom, perfeito e agradável, né? Deus tem um chamado para cada pessoa. Então, eu como marido, como eu estou vivendo? Eu como sendo uma esposa, como eu estou vivendo dentro do meu casamento? Eu dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Será que eu estou vivendo essa liberdade? Né? Será que eu estou entendendo isso? Será que eu estou vivendo dessa forma? Então, né, queria compartilhar isso com cada pessoa e dizer que Deus quer que a gente viva essa liberdade. Para cada pessoa precisa um processo para entender isso, né? Se colocar diante de Deus e, e viver essa liberdade. E eu digo que cada dia que nós acordamos, nós precisamos perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso desconstruir hoje na minha mente que está fazendo com que eu viva essa prisão? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, que cada pessoa possa encontrar isso, né, na sua vida. E em breve aí vamos ter esse livro, Ué, o isso é bom, Murilão, ansioso já. o Murilão vai lá da Every Pub, lá vai nos ajudar e logo nós vamos estar. E preciso da tua ajuda também, Fernando. Vou falar publicamente aqui, aí você se compromete comigo aí, depois da gente mandar, onde vamos mandar para impressão Ah, e para execução tá desse comigo, projeto. tá comigo. Tá bom? Tá Então bom, é meu isso que eu querido. gostaria de compartilhar. Não quero me alongar também, mas quero fechar aqui né, essa palavra dizendo que é possível sim, e, e é como um exercício. É a prática diária e disciplinada de um pensamento para gerar uma emoção que vai gerar um comportamento livre em Cristo. Amém. Ô pastor, nós tivemos uma aula hoje. Não, hoje foi uma aula, né, pessoal? Foi uma aula. Hoje é um dia especial, né? Feriado. Estamos aqui com um pouco mais de tranquilidade no nosso dia com respeito aos nossos horários. Então, foi muito proveitoso. Tivemos uma aula aí contigo, aprendemos bastante. Muitas coisas nos faz repensar, pensar sobre como a gente também tá vivendo aqui. Você pode ter certeza que muitas pessoas se identificaram, né, com o que você falou, e obrigado de compartilhar também o seu testemunho, né, de ter a coragem de compartilhar o que você viveu e sentiu, e de ver hoje você também, graças a Deus aí, firme, forte, transformando essa dor que você passou num propósito de vida, né? Também está se formando aí em psicologia com a graça de Deus. Amém. É isso aí, ó. Pastor Magu sempre é uma aula colocar aqui, ó. Sempre Deve, uma aula. deve me conhecer. Deixa eu ver se eu enxergo aqui quem é. JC J Shuai Ah, é o 0. Juliano. Juliano é o meu braço direito aí há muitos anos já. E que benção. O Juliano começou comigo a igreja lá em Capitão em 2008. Em 2009, na verdade, nós começamos a ir para lá. E em 2010 a gente iniciou a igreja, né, uma extensão, uma filha aqui de Cascavel. E essa igreja foi até 2023, comecinho de 2023, nós voltamos para Cascavel, Que bem. né? E tem várias pessoas aí que também nos acompanham nesse tempo. O Juliano e a Tati, a família dele aí é uma família que está com a gente desde o início aí, Que né? bem. Eu e o Juliano colamos muito TNT na É, vida. Nós éramos do Ministério do TNT lá em 2005, 2006, né? No início da NIB. Nós íamos para a igreja às vezes 10 horas da noite, depois do trabalho, né?
Ele trabalhava, eu também, nós trabalhávamos na igreja. E a gente começava a colar TNT para decorar para os encontros de casais, tudo. Aí nós se formamos nesse ministério aí, do TNT. Meu Deus do céu. É tanta coisa, né, Fernando? É verdade. Tanta coisa que tem que fazer na igreja É verdade. que mas a gente vai aprendendo e Deus vai dando graça e a gente vai crescendo naquilo que é a vontade de Deus para nossa vida. Amém. Queridos, vamos orar, vamos clamar aqui, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Esse mês a gente vai trabalhar, pastor, o livro de Atos aqui no devocional, né, o devocional. Vou fazer chegar, viu, pastor Magu, em você, hein? Vou fazer Show, chegar. eu vi aí, Não, vou fazer eu ouvi no começo. pertinho aqui. Quem sabe até amanhã. Amanhã eu tenho que ir a Cascavel, de repente eu deixo aí na NIP para vocês. Show de É que bola. meus livros ficam na NIP, mas é muita concorrência, né? Daí tem o conexão. Não, também tenho conexão, mas é benção também. Mas a gente precisa, quanto mais direção, né? Devocional é direção de Deus para o dia. Então, né, quando nasce do coração de pessoas que para Deus, é Deus falando com a gente, é a conexão direta do céu. Então a gente precisa ter realmente, né? Eu faço conexão, eu faço um devocional lá de São Paulo, né? Que eu trouxe também lá da igreja de São Paulo, que é bem legal também. E quero fazer esse devocional aí também, que sei que vai ser benção na minha vida. Devocional, hein? Aí sim. É, isso aí, a gente precisa se alimentar, né? Verdade. Aquilo que mais a gente alimenta é o que mais cresce na nossa vida. Então a gente precisa se alimentar o espírito para que para que a gente possa ouvir a direção e a voz de Deus, Amém. que é que traz. Pastor Magu, vamos fazer uma oração? Eu queria que o senhor Vamos orar. orasse. Aqui nós temos várias pessoas sempre pedem oração também por questões emocionais. Queria que você orasse especialmente aí por isso. Eu sei que Deus tocou sua vida emocional e tenho certeza que através da sua vida também vai tocar a vida de muitos aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por isso, quero orar também por uma liberdade na Amém. mente, né? Para que cada pessoa possa iniciar esse processo, essa caminhada de viver livre nas áreas que está preso ainda, né? Às vezes é uma prisão financeira também e começa na mente, né? É gerado na mente. Então vamos orar por isso. Deus, eu quero colocar diante do Senhor aqui cada pessoa que está até agora aqui nessa live. Quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo, que habita em cada pessoa já, possa trazer essa liberdade. Amém. Talvez temos pessoas aqui que estão nesse momento da sua vida passando por alguma enfermidade emocional, por alguma sobrecarga na sua vida, nós temos, Deus, hoje tantos nomes para tantas coisas, mas no fundo é uma disfunção do nosso pensamento. E nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo agora venha tocar cada pessoa. Que o Senhor venha tocar a mente, o coração de cada pessoa. E, Deus, em primeiro lugar, colocar que existe uma esperança. Essa esperança está em Ti, Pai. E que cada pessoa aqui que está com alguma área de luta, alguma área se sentindo preso, se sentindo travado, que é nessa área, agora, Pai, ela possa olhar para o Senhor e ela possa olhar, Deus, para a Tua direção nessa área dessa vida que essa pessoa está passando. Talvez temos pessoas aqui que estão com traumas, reproduzindo só aquilo que sofreram no passado e olhando para tudo que estão passando e não estão mais enxergando, Deus. Mas que agora o Senhor possa abrir os olhos e possa mostrar para elas que o Senhor, como diz a tua palavra em João 14,6, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, que cada pessoa possa trilhar esse caminho para viver a verdade e assim viver, Deus, uma vida abençoada. Amém. Abençoa cada pessoa que está aqui, cura o coração de cada um, cura a mente de cada pessoa e que cada pessoa consiga viver livre para a tua honra e para a tua glória, Pai. Cuida, Deus, desse projeto aqui, dessa família 659, que o Senhor possa estar abençoando, Pastor Fernando, toda a sua equipe, a igreja lá de Corbélia, que o Senhor esteja abençoando todas as igrejas, a qual ele lidera também,
Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa. Obrigado por essas pessoas que acompanharam essa live. Dá um dia abençoado, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa já trazer uma paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada pessoa aqui. Eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus, que nos libertou naquela cruz, Pai. Amém. Amém, gente. Pastor Magu, muito obrigado, Valeu, viu? Deus meu irmão. abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até mais, gente. Deus abençoe. Um abraço.